amigos do Proseando nas Gerais, estamos de volta depois aí de um período de férias merecidas. Não deixei vocês na mão, né? Porque as 4 reprises nesses 30 dias com certeza foram muito especiais, muito importantes. Pessoas que passaram por esse estúdio aqui e vão deixar saudades, inclusive, né? E hoje eu já estou aqui voltando com o nosso primeiro programa de 2019, com uma convidada mais do que especial, dispensa apresentação, tenho certeza que todos vocês a conhecem. Glorinha Mameluch, seja bem-vinda, é um grande prazer recebê-la. Obrigada, muito prazer para mim também estar aqui com vocês. Glorinha, eu costumo brincar que ela é quase que bombril, né? 1001 utilidades. Se eu for identificar uma profissão, a gente vai ficar aqui o resto da noite, porque enfermeira, advogada, psicóloga, escritora, faz parte da Academia Academia Feminina de Letras de Montes Clarence também. Do Instituto Histórico Geográfico. Do Instituto Histórico Geográfico, não para um segundo. Achar essa mulher aqui em casa é uma dificuldade. E é mesmo. Como a gente brinca aqui? Vamos começar do começo. Glorinha, você é Montes Clarence, você é norte-mineira, da onde você veio? Bom, eu sou Montes Clarence há 46 anos, né? Mas eu nasci em São Romão, que é nas margens do Rio São Francisco. Passei toda a minha infância lá. Mas saí muito nova, com 11 anos. Eu mudei para Pirapora para estudar, porque lá em São Romão não tinha, só tinha o curso primário, né? Então eu mudei para Pirapora, sozinha com um irmão. Eram quantos irmãos no total? Nós somos 3. 3. De mulher só eu e 2 homens. E de Pirapora eu transferi aqui para Montes Claros para estudar no Colégio Imaculada. Depois fui para Belo Horizonte. Então o meu tempo de São Romão foi um tempo curto. Sim. Foi de infância. Seus pais faziam o que lá? Meu pai era comerciante, meu pai era baiano. E minha mãe era de uma família tradicional, lá de São Romão, os Caxitos. E quando eu vivi em São Romão, foi um período de infância e os períodos de férias de colégio, né? E eu vivi assim intensamente esse período, porque na infância, pelo fato de eu ser só eu mulher no meio de 2 homens, então eu compartilhava as brincadeiras dos meus irmãos. Brincava com os meninos? Com os meninos. Meu pai não queria que fosse brincar na rua, então toda brincadeira que os meninos faziam, eu estava dentro. Inclusive jogar futebol com eles, brincava sempre que tinha uma festa na cidade, normalmente as crianças reproduzem, né? Cavalhada era com cavalos. Aí os meninos faziam cavalo de cabo de vassoura. Os cavalinhos de pau. De pau, com um chocalho, que era tampinha de garrafa de cerveja. E eu também ficava no meio, né? E eles brigavam comigo. Falavam, você não pode ficar aqui não, isso é coisa de homem. Falava, não tem problema não, eu participo. Subia em Mangueira. Lá na minha casa tinha um pomar enorme. Deixava pai e mãe com o cabelo lá em cima. Lá em casa, Denis, tinha um buzeiro muito grande e a gente fazia circo num buzeiro, pendurava o trapézio e cobrava ingresso dos meninos da rua. Para mostrar os malabares. E eu fazia parte, eu era uma das artistas do circo, né? Junto com meus irmãos. Então eu digo assim, minha infância foi curta, né? Praticamente até 11 anos, mas foi uma infância assim rica. De brincadeira, brincava de pique, corria na rua, naquele tempo não tinha calçamento nas ruas, então a gente podia correr à vontade nas ruas. Então foi uma infância rica, eu tenho saudade desse tempo. Criatividade começou daí, tô vendo, aproveitei né? bastante, né? Tinha umas pecinhas de teatro na cidade. Eu era uma das artistas, né, que fazia teatro também. Encenava para todo mundo ver. Foi um período assim muito rico, que eu tenho muita saudade desse tempo. E logo depois, com esse negócio de sair para estudar, eu afastei um pouquinho, mas voltava nos períodos de férias, né? Que nessa época as férias eram maiores.
Era Tinha um mais tempo, mês, quase 2 meses, né? Era. Aí a gente, foi o tempo da minha adolescência, né? Que eu vivi Você lá. diz aí que logo no início, que era mais apertado ali por pai e mãe, você brincava mais com os dois irmãos, mais com os meninos. Quando que começou, e se ainda você conserva até hoje, as suas amizades com as meninas lá em São Romão? Eu tinha amigas. Agora, eu nunca fui de brincar de boneca, de casinha, não. Eu brincava mais, eram os brinquedos dos meninos, né? Mas eu tinha amigas, que muitas eu ainda mantenho até hoje, algumas até já morreram, não estão mais aqui. Mas foi um tempo assim que eu brincava mais no quintal da minha casa. Eu não saía para brincar na rua, né? Meu pai não deixava. Tinha medo Meu do São Francisco, que era ali do lado? a gente andava de canoa, sabe? Pescava. Glorinha pescadora. Pescadora, eu pescava junto com meus irmãos. Ia nas canoas, ficava ancoradas na beira do rio, né? E a gente fazia uma isca, né? Com grude, uns bolinhos que a gente fazia. Umas farinhas de trigo com água misturada. E ia lá pegar piabinha, ficava cheio de piabinhas na beirada do rio. Eu já ia perguntar se era boa pescadora ou não, tô vendo que não era, porque eu achei que fosse falar que era logo um dourado. Nunca pesquei peixe grande, não. Eu pegava piabinha mesmo, né? Mas foi um tempo, assim, muito bom. Eu lembro da minha infância com muita saudade, sabe? Muito mesmo. Esse período, até os 11 anos, já passava alguma coisa pela sua cabeça de o que queria ser quando crescer? Sim. Já tinha ideia de profissão? Sim, já passava. Tanto que quando eu saí que antes chamava ensino médio, segundo grau, sei lá, porque mudou, né? Mudou. A maioria da minha turma queria ser ou professora ou contadora. Eram os cursos oficiais da época. Eu falei com meu pai, eu não quero ser nem professora e nem contadora. Aí minha filha, o que você quer ser? Eu quero ser médica. Eu queria ser médica. Você já tinha isso Era na meu cabeça. sonho, era ser médica. Mas naquele tempo, né? Olha a minha idade, eu estou agora com 80 anos, era assim, tudo muito difícil. Para eu ser médica, eu tinha que ir ou para Belo Horizonte, ou para o Rio, fazer um curso. Meu pai, ele não gostou muito da ideia. Falou, não, inventa outra coisa, isso aí é muito complicado, é muito caro, eu não vou ter condição de acompanhar nisso. Então, por que eu fui ser enfermeira? Eu estava com aquela ideia, né, de querer ser médica. Aí, quando eu descobri que, nessa época, os cursos de enfermagem estavam começando a oficializar no Brasil, né? Sim. Principalmente em Minas Gerais, eu digo, não sei o Brasil, mas em Minas. Aí, quando eu descobri que tinha um curso de enfermagem em Belo Horizonte, eu voltei e falei com meu pai, eu descobri, então não vou ser médica, mas eu vou ser enfermeira. Vou estar na área da saúde, de qualquer forma. Porque eu quero trabalhar no hospital. Então, eu tinha esse sonho, né? Aí foi que eu fui fazer o curso de enfermagem. Quando você foi para Pirapora, já foi meio direcionada com essa intenção? Não, de preparar-se? Não, eu tinha esse sonho, né? Eu tinha esse sonho. Então, aí eu dei vazão a esse sonho, né? Eu falei, meu sonho é esse. Então, fiz enfermagem, trabalhei mais de 3 anos como enfermeira. Como enfermeira. Depois foi quando eu me casei, onde eu fui trabalhar, não tinha onde meu marido trabalhar, né? Então é outra história. Aí eu fui obrigada, eu falo sempre, Denis, que você falou no início, os 3 cursos que eu tenho. O primeiro, que foi enfermagem, foi por vocação mesmo. Eu queria, né, trabalhar na área de saúde. O segundo eu digo que foi por necessidade, porque eu passei num concurso do Estado para trabalhar na área da Secretaria da Fazenda. Uma coisa completamente diferente, né? Mas na época eu precisava de ter alguma coisa para ajudar em casa e tudo, e apareceu esse concurso, eu fiz. Aí fiquei trabalhando na Secretaria da Fazenda. Quando eu mudei aqui para Montes Claros, eu morei em São Francisco. Durante 15 anos. Quando eu formei enfermeira, eu fui trabalhar no hospital em São Francisco. Sim. Lá eu conheci meu marido, casamos. Tinha quantos anos na época? Na época eu tinha 20 anos. 20 anos. Quando eu fui para lá, eu tinha 20.
Aí, quando eu vim para Montes Claros, já com filhos já grandes, né, o mais velho já tinha 9 anos, eu fui trabalhar na Superintendência da Fazenda. Lá era coletoria estadual. Aqui eu vim para a Superintendência. E eu descobri lá na Superintendência que para a gente ter alguma progressão, eu teria que ter um curso superior, ou de Direito, ou de Administração, ou Economia. Era uma exigência, né? Eu tinha enfermagem não servia. Aí, com um ano que eu estava morando aqui, eu fiz vestibular para Direito e fiz o curso de Direito. Então, eu falo que o curso de Direito foi por necessidade, porque eu queria crescer lá no meu serviço. Eu só poderia crescer assim, né? Tendo esse curso. Aí eu fiz o curso de Direito, depois eu consegui, de fato, melhorar a minha situação funcional por causa do curso, né? E o terceiro curso, que foi Psicologia, foi até assim como eu tinha direito, assim que eu aposentei do Estado, eu fui trabalhar com meu marido, no escritório dele, né? De advogado, que ele era advogado. E trabalhando com ele, ele optava pela vara de família. Ele atendia muita família. E eu ajudava a atender, mas eu sentia assim uma certa dificuldade, porque eu usava, com os casais que procuravam a gente, eu usava assim, minha experiência de vida. Mas eu tinha vontade de ter um embasamento científico daquilo que eu estava... Para aconselhar melhor. Melhor, entendeu? Aí eu falava com ele, o dia que em Montes Claros tiver um curso de psicologia, eu quero fazer para me ajudar. Então, foi um complemento do meu curso de Direito, né? Que, na verdade, você queria advogar mais pelo coração do que pelas letras. Agora, teve uma coisa até interessante. Depois que eu formei em Psicologia, o povo me perguntava assim, se é psicólogo ou advogado? Eu falava assim, eu sou meio a meio. Porque de manhã eu ficava no meu consultório de psicóloga e à tarde eu ficava no escritório de meu marido. Então eu era de manhã eu era psicóloga e à tarde eu era advogada. Né? E enfermeira quando precisasse. E enfermeira mais para casa, né? Que me ajudou demais, meu curso de enfermagem me ajudou demais, né? Com Mas meus filhos. voltando, a gente acaba já deixando um pouco, a história né? avançar porque tem ligação. Tem ligação. Tem ligação. Tem muita. Eu só queria voltar para saber como é que foi que o Cupido bateu na porta para você descobrir. Não, isso aí já é uma o amor história. da Dr. Pedro Mameluco, também extremamente conhecido. Eu vou te falar, essa aí é uma história muito bonita. Eu fiz enfermagem, formei, entrei para um Serviço Especial de Saúde Pública, chamava CESP na época. Aí eu ingressei no CESP, fui contratada e mandada para São Francisco. E Pedro tinha acabado de formar em Direito e foi convidado pelo prefeito lá para ir trabalhar lá também e dar aula no ginásio. Sim. Na época tinha um ginásio lá, precisava de professor. Ele foi dar aula de português no ginásio e advogar. E em São Francisco, isso foi em 1959. Lá em São Francisco não tinha hotel, era a maior dificuldade. Tinha um hotelzinho muito simples que recebia mensalistas. Sim. Aí eu fui morar nesse hotel e ele também morava nesse hotel. Aí fizemos amizade, o nosso amor nasceu da amizade. A gente, quando eu vinha do hospital para almoçar, ele ficava me esperando, só almoçava na hora que eu chegava. E com isso a amizade foi crescendo e transformou em outra coisa, né? E foi daí que a gente casou e vivemos 54 anos juntos, né? Com 4 filhos, hoje eu tenho 9 netos. Ainda não tenho bisneto, mas tenho 9 netos, todos adultos já. Todos adultos já. Todos universitários, já tem 5 formados já, curso superior, e outros em faculdade. Tá? Exemplos aqui também na cidade, pessoas que têm nos pais como modelos, né? E a gente não tinha como não lembrar logo de colocar na história o Dr. Pedro Mameluco, porque
Falou em Glorinha, falou, difícil não falar Pedro e Glorinha. É isso mesmo, né? E a família também acabou sendo quase que uma outra profissão da Glorinha, e vocês vão descobrir já já. A gente vai voltar, vai para o intervalinho ali e volta já já, para contar um pouco mais dessa história, desse envolvimento de Glorinha com a família Montes Clarence, a família Norte Mineira, e o que a gente pode chamar hoje aí de ECC, o Encontro de Casais com Cristo, tem muito a ver com essa moça aqui do meu lado. Isso mesmo. Segura a onda, a gente volta aí já já com mais histórias de Glorinha Mameluca. Até já.